Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Eduardo Ferruccio e hoje eu queria estar fazendo mais um vídeo aqui falando sobre algumas ideias, filosofias que eu acho muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e numa dessas conversas bobas, que muitas vezes chega até a ser engraçado, como de uma conversa boba, como de uma coisa tão simples pode surgir algo tão extraordinário. Isso me intriga muito, tanto que é uma das coisas que eu mais gosto de pensar na filosofia. E eu vou citar um exemplo, que é de quando eu estava conversando com a minha amiga e ela me diz o seguinte: bom, se você se preocupa tanto com o futuro, que era o meu caso, que eu estava ansioso, e geralmente quando você está ansioso você acaba se preocupando com uma coisa que vai acontecer no futuro. Ela falou assim: por que você se preocupa tanto com o futuro se uma ação sua agora pode mudar ele? Por que você se preocupa tanto com o futuro se qualquer movimento, qualquer ação, qualquer coisa pode mudar a sua trajetória? E o futuro, ele é algo criado na nossa cabeça. Ele não existe de fato, né? Enfim, podemos dizer que o futuro é aquilo que está por vir, mas de fato ele não existe na realidade. O que existe é o agora. O futuro é algo que foi criado na nossa cabeça para poder falar de algum acontecimento, para poder, né, explicações, mas de fato, se você parar para pensar, o futuro não é uma coisa que existe de fato. Ele é uma coisa que ele foi imaginado dentro da nossa cabeça. Tipo, sabe? Eu não sei se isso faz sentido pra vocês. Mas enfim, continuando o raciocínio, quando a gente parte do pressuposto que tudo que eu faço pode transformar o meu futuro, porque a partir do momento que eu faço alguma coisa, isso altera a realidade, que é o presente. E o presente, que está em constante movimento, ele se altera. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente não tem tanto livre-arbítrio, eu acho que a gente tem livre-arbítrio. Eu acho que é um pouco... seria um pouco estranho dizer que não existe o livre-arbítrio. Eu sou de uma filosofia, né, que não existe esse 8 ou 80. No caso, não existe não tem livre-arbítrio e temos livre-arbítrio com tudo. Não. Para mim, a gente tem que ser, vamos dizer assim, factível. Fatos, né? Tal situação, ela é fora da minha alçada, é fora do meu livre-arbítrio. Não consigo fazer alguma coisa em relação a ela. Isso sim, isso é uma coisa 8 ou 80, né? É uma coisa que você precisa ser factível. Você precisa olhar para ela e falar: eu tenho controle sobre isso, né? Já é outra história. Agora você diz assim: não temos livre-arbítrio ou temos livre-arbítrio. Por si só já é um pouco estranho, porque se você está questionando isso, quer dizer que de fato nós temos algum livre-arbítrio, né? Isso por si só já é muito engraçado. E enfim, eu não me preocupo muito em saber o quanto de livre-arbítrio a gente tem. Mas por que você não se preocupa, Eduardo? Tem um livro do Sartre que fala uma coisa muito interessante que eu lembrei agora, que é sobre os acontecimentos aleatórios. Que sem esses acontecimentos aleatórios, a nossa vida não seria muito legal, sabe? Já imaginou se você soubesse tudo que vai acontecer na sua vida? A gente não seria de fato livre se a gente soubesse tudo que vai acontecer, né? Porque, veja bem, se você sabe de tudo que vai acontecer, se você, né, a sua vida já tá programada, tipo, pra que você vai viver então? Por que eu penso então? Por que você tem essa capacidade de articular pensamentos? Você tá me entendendo?
Então, justamente esse contraponto entre aquilo que eu não controlo e aquilo que eu posso controlar é o que deixa a vida tão interessante, né? Agora, eu acho que é importante sim, sabe, a gente saber aquilo que a gente não controla, aquilo que eu controlo, mas isso fica para outras filosofias, né? Eu não quero contemplar sobre isso nesse vídeo, né? O meu ponto é mostrar que diante dessa imensidão do nosso universo, diante dessa imensidão de coisas que a gente não controla, uma pequena ação pode transformar aquilo que está ao nosso redor. É difícil, é polêmico, porém eu acho que, na minha opinião, a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar, o que vai ser da gente? Se você não acredita que a sua ação pode transformar, ou melhor, que a sua ação tem um resultado, por que você vai agir? Não diria, por que eu vou confiar na minha ação, né? Se eu não confiar na minha ação, né? Como é que fica, né? Como é que fica esse processo de você sair da inércia e você partir para ação? Ele fica prejudicado, na real. Você fica limitado. Você limita o seu corpo aqui dentro já. Você já tá criando um bloqueio dentro da sua cabeça, cara. Já parou pra pensar nisso? E muitas vezes eu me peguei nessa situação, aonde a gente muitas vezes se coloca como incapaz, como se a gente não tivesse nada a fazer. Só que eu vejo que isso é uma interpretação errada, uma interpretação muito rasa, porque muitas vezes quando você, por exemplo, passa por uma situação frustrante, o que acontece, né? Nosso cérebro vai percebendo, nosso cérebro vai captando, entre aspas, essas frustrações, e isso vai nos moldando. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque isso pode trazer uma distorção da realidade. Isso molda a forma como a gente vê as coisas. Então, às vezes a gente precisa até agir para poder mostrar para o nosso cérebro, para poder mostrar para a nossa mente que sim, somos capazes de fazer coisas que não imaginávamos ser possíveis. E quando eu digo isso é nas pequenas coisas, galera, é fazer na imperfeição, porque a verdadeira perfeição ela mora na imperfeição da vida. A vida é uma imperfeição. Então se você quer começar a escrever, escreva imperfeitamente. Seja um péssimo escritor. Se você quer ser um desenhista, seja um péssimo desenhista. Vai lá e faz um desenho péssimo. Se você quer ser um corredor, seja um péssimo corredor. Comece, vá, seja um corredor ruim, entendeu? Dane-se quem que tu vai ser, dane-se o que tu deixa de ser, mas vai, entendeu? Você criar essas... Quando você cria esses ideais que você imagina ser, que você imagina que isso cria uma trava dentro de você e te bloqueia a agir. Então isso se torna um problema também. E é isso, né? Eu já acho que já deu, né? O vídeo já tá bem longo. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever, considere dar um like. Se você gostou, se você acha que tem algum contraponto, se você discorda de alguma coisa, deixe nos comentários e até a próxima.